sucinta, de uma forma bem direcionada, falar um pouco a respeito da vida de Sansão. Do nascimento de Sansão. Obrigado, querido. Do nascimento de Sansão, passando ali por alguns feitos de Sansão, da história dele. Eu creio que o Senhor nos traz essa palavra de forma... Eu sempre vejo assim, irmãos, a gente lê a Bíblia, a gente busca o contexto do texto que nós estamos lendo. O que esse texto quer dizer para a gente? Qual é a aplicação do texto escrito tantos mil anos atrás? Como esse texto pode ser aplicado na nossa vida hoje? Porque isso aqui não é somente um livro de história. Aqui narra-se muitas histórias. Mas são fatos reais. Não é um livro de ficção. É um livro de histórias reais que aconteceram. E quando você lê esse livro de histórias, você lendo ele somente pela letra, você lendo ele somente como um livro, já é um livro belo, já é um livro riquíssimo em detalhes. Já é um livro comovente por si só. As histórias lindas e maravilhosas e sabendo que são histórias reais. Agora, quando você lê esse livro, através da perspectiva dirigida pelo Espírito Santo de Deus, essas letras ganham vida. Esse livro ganha vida, a palavra é viva. Então nós podemos ler o texto, entender o contexto, o que esse texto quer dizer para a gente, então pegar esse contexto e aplicar na nossa vida de hoje. Então nessa manhã, o Senhor nos conduz a lermos um pouco a respeito do estilo de vida de Sansão, do nascimento de Sansão, da sua morte. E esse livro de Juízes, irmãos, ele ocupa na cronologia ali uma época que foi após a morte de Josué. Os irmãos lembram de Josué? Na semana passada, a pastora Arlinda trouxe a palavra aqui, foi semana passada, né? Na semana anterior, a pastora Arlinda, se não me falha a memória, foi falar através de Josué, da vida de Josué. Então, Moisés, Deus fala para Moisés, Deus fala para Josué, meu servo Moisés está morto. Toma agora esse povo para cruzar o Rio Jordão, amém? Então Moisés foi direcionado por Deus lá no Egito, tirou o povo de Israel do Egito, que estava prisioneiro. Vocês estão aqui, estão acompanhando? Em nome de Jesus. Moisés foi, pelo nome de Jesus, pelo nome de Deus, trouxe o povo escravo do Egito, atravessou o deserto, tudo aquilo que a gente já sabe, para levar o povo à terra prometida, até Canaã. Moisés morreu, Deus levantou Josué e atravessou o Rio Jordão com o povo, adentrou a terra e iniciou batalhas, várias batalhas. Josué foram conquistadas pelo Deus de Israel sobre a vida dele. Josué, então, lá no final do seu livro, vai falar, antes de Josué morrer, vai falar que Josué reúne todo aquele povo e diz para todo aquele povo: vocês estão lembrados das batalhas? Isso é uma passagem que marca muito a minha vida também, essa palavra. Foi uma palavra que nós levamos lá na casa do irmão Chico, no dia que ele tomou a decisão pelo batismo. Foi a palavra que Deus trouxe de volta no velório do irmão Chico. E essa palavra me marca muito, essa passagem, porque é uma passagem onde Josué chama o povo para a real, chama o povo para a realidade. Fala: vocês estão lembrados de quantas batalhas Deus já te deu vitória? Você está lembrado de quantos livramentos Deus já deu na tua vida? Você está lembrado de todas as batalhas, tantos reis, tantas dificuldades, que através do Deus de Israel, Ele nos deu a vitória? E o povo: sim, sim, sim. Pois então vocês devem decidir a que Deus vocês vão servir. Porque eu e minha casa, disse Josué, serviremos ao Senhor. E aí o povo então toma a decisão: não, nós vamos servir ao Senhor.
E eles se posicionam em servir ao Senhor. Então que a gente tenha sempre essa lembrança de onde Deus já nos tirou, de onde Deus já nos resgatou, o que Deus já fez na nossa vida. E eu falo para os irmãos, nos meus momentos mais difíceis, quando eu estou diante de batalhas assim, que eu falo intransponível, não vou conseguir, não vai dar, pai, não vai. Aí Deus traz a minha memória, o que Ele fez na minha vida, o que Ele fez no meu casamento, a forma milagrosa, o milagre que Deus fez no meu casamento, restaurou a minha família. E hoje temos uma família alicerçada na rocha. Isso é um milagre, irmão. Isso é um milagre. Como cada um aqui tem um milagre para contar. Então que o Espírito Santo traga à tua memória os milagres que Ele já fez na tua vida, para que você se posicione. Por que você não está morto? Por que você não está preso? Por que você não está? Por que você não está? Por que você saiu? Por que você... Traga à tua memória e você se posicione em fidelidade ao Senhor, buscando Ele todos os dias. Mesmo que você não tenha força. Não estou aqui pagando de santão, também não tenho força. Mas a nossa força vem do Senhor. Aleluia. Paulo nos ensina que quando estamos fracos, ou seja, que a gente está diante do obstáculo e fala assim, eu não consigo. Eita, glória! Aí então estamos fortes, porque a nossa força vem do Senhor. E Ele rompe e transpõe os obstáculos para a gente. Quantos de nós aqui já passamos por crises dentro da nossa casa, da nossa família? Agora já era. Agora perdi. Agora não tem mais jeito. Né? Aí o Senhor, filhão, posso entrar? Posso fazer? Faz, papai. Só o Senhor. Deixa comigo. Aí Ele faz. Então, irmãos, Josué trouxe essa palavra para o povo dele. Josué então morreu. Chegou o tempo dele. Findou-se o tempo de Josué. E aí, entre o tempo de Josué e o tempo que vai entrar de monarquia, o início dos reis sobre Israel, se estabelece então esse período dos juízes. E entre esses juízes, homens, e até Esther, mulher, levantadas por Deus, está Sansão. Vocês estão acompanhando em nome de Jesus? Está Sansão. E hoje nós vamos falar brevemente um pouco a respeito de Sansão. Eu gostaria de descrever muitas coisas para vocês, mas eu tenho entendido que o meu chamado não é muito de mestre. Diferente do meu filho Luca, ele tem esse chamado de realmente didático, a pregação dele é didática, assim, ele fala com o Espírito Santo e... né? Mas é cada um no seu quadrado, cada um com o seu chamado, cada um tem o seu jeito, né? Então, vamos fazer aquilo que o Senhor nos concede pela graça dele, e que o Espírito Santo possa nos revelar e falar conosco nessa manhã, mais uma vez, em nome de Jesus. Livro de Juízes, então, no capítulo 13, vai falar aqui a respeito do nascimento de Sansão. Capítulo 13, versículo 1. Os israelitas pecaram outra vez contra Deus, o Senhor. E por isso ele deixou que sofressem 40 anos nas mãos dos filisteus. O povo de Israel, irmão, assim como nós, o povo de Israel às vezes chegava para Deus, se voltava para Deus, e passava um tempo, passava uma geração, eles se perdiam de Deus, eles se afastavam de Deus, começavam a adorar outros deuses, e então sofriam por isso. Sofriam por isso. Sofriam porque se esqueciam de Deus. Sofriam porque se afastavam de Deus. Pastor, mas eu não tenho esquecido de Deus, não tenho me afastado de Deus, e não tem sido fácil, eu tenho sofrido. Mas o Senhor tem um propósito no teu sofrimento. Não é o fato de estarmos com Deus que não vamos passar por dificuldades. E isso é bíblico e descrito em diversos livros, e um exemplo clássico é o exemplo de Jó. Começa o livro de Jó dizendo que Jó era um homem reto, temente ao Senhor, que orava pelos seus filhos, que se desviava do caminho do mal e tal, e tal, e tal. E nós vemos quantas provações, quantas dores, quantos problemas Jó passou. Mas tudo havia um propósito de Deus na vida daquele homem. O único propósito que Deus tem na nossa vida é que a gente não se desvie dele. O único propósito não, o propósito que Deus tem é que a gente não se desvie dele. Então podemos passar até pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O povo de Israel se desviava de Deus, se esquecia de Deus e sofria
Não por estar com Deus. Nós podemos sofrer e passar por tempos difíceis, mas estamos com Deus. E Ele nos guarda e nos livra e nos dá todo o recurso para sairmos desse tempo difícil. Outra coisa é você sofrer sem Deus. É sofrer porque se desviou, é sofrer porque se afastou de Deus, é sofrer porque está permitindo que outras coisas cresçam no seu coração, em primeiro lugar, que não seja mais o Senhor e Salvador da tua vida. É diferente, vocês estão entendendo? Os israelitas pecaram outra vez contra Deus, o Senhor, e por isso ele deixou que sofressem por 40 anos na mão dos filisteus. Os filisteus nessa época estavam dominando ali Israel. No versículo 2, havia um homem chamado Manoá, que era da cidade de Zorá e pertencia à tribo de Dan. A sua mulher não podia ter filhos. O anjo do Senhor apareceu a ela e disse: você não podia ter filhos e por isso nunca foi mãe. Mas agora você ficará grávida e terá um filho. Aleluia! Não tome vinho e nem cerveja e não coma nenhuma comida proibida, porque você ficará grávida e dará à luz a um filho. Amém. Não corte nunca o cabelo dele, pois ele será consagrado a Deus como nazireu desde o dia do seu nascimento. Ele vai começar a livrar o povo de Israel do poder dos filisteus. Aleluia. O anjo do Senhor apareceu para essa mulher e disse a ela que ela, mesmo sendo estéril, ficaria grávida, daria à luz a um filho, a um homem, que começaria a livrar o povo de Israel do poder do povo filisteu. Que promessa, irmão. Que promessa. Sansão veio debaixo de uma promessa na vida dessa mulher. Sansão veio debaixo de uma promessa para o povo de Israel. Isso me levou a refletir. Pai, será que existia alguma promessa sobre a minha vida quando o Senhor sonhou comigo lá no ventre da minha mãe? Senhor, eu não lembro da minha mãe ter me contado que um anjo do Senhor apareceu para ela, dizendo que ela ficaria grávida de mim. Minha mãe nunca me contou isso, meu pai também nunca me falou isso. Será que eu era uma promessa do Senhor no ventre da minha mãe? Por que o Senhor está me levando ali a esse texto? Irmãos, Sansão veio como uma promessa. E o Senhor ministra assim: filha, é importante que você saiba que desde o ventre da tua mãe eu sonhei com você. É importante que você saiba que se você foi gerado, concebido, foi através da minha permissão ou da minha vontade. Pastor, eu fui concebido, eu fui gerado, fruto de um adultério, quando minha mãe traiu meu pai. Eu fui gerado como o fruto, assim, de um estupro. Pastor, eu nasci e a minha mãe me deu. Eu nem conhecia a minha mãe biológica. Meu pai também eu nunca vi na vida. Como pode? Será que tem alguma promessa sobre essa minha vida? Irmãos, se o Senhor permitiu que você nascesse, Ele tem algo para você. A palavra nos assegura que Ele é um Deus bom, que Ele é Pai de amor. A palavra nos assegura que Ele é fiel, que Ele é justo, que Ele é poderoso. E sabe de uma coisa, irmão, que precisa trazer à tua memória? A palavra nos assegura que Ele é Deus que pode transformar qualquer tipo de maldição em bênção. Ainda que você tenha sido gerado embaixo de maldição, o Senhor é poderoso para transformar a maldição da tua vida em bênção. E é isso que Ele quer fazer com aqueles que se rendem e se entregam a Ele. Toda a maldição é quebrada pelo sangue e pelo nome de Jesus.
Então o Senhor traz isso à memória, irmãos. Não importa tanto a forma como nós fomos gerados. Sansão foi gerado embaixo de promessa, mas ao descorrer o texto, ao continuar a leitura do texto, nós vamos ver quantas vezes Sansão pisou na bola, quantas vezes Sansão saiu do propósito, saiu do chamado dele. Sansão, ele não podia cortar o cabelo, também não podia tocar em coisas impuras, não podia se relacionar com o povo inimigo. Sansão provou do mel lá do ventre do leão morto, está no texto aqui, a gente vai falar um pouquinho mais. Sansão se relacionou com prostitutas. Sansão casou com a Filisteia, uma mulher do povo inimigo, do povo ao qual Deus o levantou para repreender, para guerrear, para matar, sendo filho de promessa. Sansão fez tantas coisas erradas. Então, meus irmãos, sendo filho de promessa, ou talvez você não entendendo que haja uma promessa na tua vida, se você acha que você ainda está preso debaixo da concepção, porque pelas coisas dos seus pais, ontem foi falado muito isso aqui no seminário, é importante que você creia na palavra de Deus e saiba que o Senhor, aquele que te escolheu, aquele que te chama pelo teu nome, aquele que morreu na cruz e verteu o sangue dele por você, ele é fiel e poderoso para transformar todo e qualquer tipo de maldição sobre a tua vida em bênção. Essa é a promessa do Senhor. Porque aqueles que vêm até mim, jamais o rejeitarei. Aqueles que me buscam, me acharão. Aqueles que se achegam a mim, eu me achego a eles. Eu sou o eterno, eu sou o poderoso, eu sou o rei da glória, eu sou o nome sobre todo nome, eu sou aquele que fiz uma aliança eterna e irrevogável com você através do sangue de Jesus Cristo, meu filho. Sou eu que te escolhi, sou eu que te amei primeiro, sendo você ainda pecador. Eu te amei primeiro, sou eu que dei a minha vida por você, sou eu que digo para você que as coisas velhas já ficaram para trás, eis que tudo se faz novo. Aleluia. Independente da tua concepção, você não está mais debaixo de maldição a partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus Cristo e crê que Ele é Deus, morreu na cruz por você e você o recebe como Senhor e Salvador da sua vida. O Evangelho de Deus, as Escrituras Sagradas, elas te afirmam que a você é dado o direito e o poder de ser feito filho de Deus. Esse filho podia ter saído lá das entranhas, né? Esse filho podia ter saído assim, aquela que se levanta da cadeira, dá um pulo para o bar. Filho! Filho de Deus. Você tem um pai que te ama. Você tem um pai que deu a vida por você. Você tem um pai celestial que é perfeito, que é puro, é invencível nas batalhas. Você está entendendo isso? A grandiosidade do teu pai, a grandiosidade daquele que te chama pelo teu nome, a grandiosidade daquele que te bota no colo dele e te afaga, a autoridade e o poder daquele que diz para você: eu estou contigo nessa luta, sou eu que te dou a vitória. A grandiosidade, irmãos, do mover de Deus sobre a terra, através de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo. São verdades bíblicas que o inimigo tenta ocultar das nossas vidas e roubar da nossa mente e fazer com que a gente fique prisioneiro, cativo a maldições, a palavras que foram proferidas sobre a nossa vida, a dores e a sofrimentos por termos sido concebidos de tal forma, por termos sido tratados pelo nosso pai ou pela nossa mãe de tal forma, e ficamos prisioneiros e cativos dessas circunstâncias. E a verdade vem para que a gente a conheça e, através dela, sejamos libertos. Aleluia. Aleluia. E Sansão veio com essa promessa. Vamos adiantar já um pouco mais. Vamos lá para o capítulo 16. Capítulo 16, no versículo 4.
Depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, filisteia, povo filisteu, aquele povo a qual Sansão foi levantado para lutar contra. Aí ele vai e se casa com a mulher. E quando diz aqui, depois disso, depois de tanta caca que Sansão já tinha feito, ele ainda vai e se casa com a filisteia. E o resultado disso, irmãos, nós vamos ver aqui. Ou seja, irmãos, às vezes está na hora de você parar de fazer algumas coisas na sua vida. Sansão persistiu. É que o tempo não dá para a gente ler todo o livro de Juízes aqui, né, os capítulos todos, e ver as coisas que Sansão fez, mas dentre delas, né, Sansão, quando estava indo para o casamento, a Bíblia vai dizer que um leão o ataca e ele, com a força que o Espírito Santo concedia a ele despedaça o leão com as próprias mãos. Um homem forte, guerreiro, um homem forte onde o Espírito Santo se movia através dele com extrema força. Então ele despedaça, ele rasga um leão com as mãos. E o bicho fica caído lá. E na volta das entranhas do leão, abelhas tinham produzido mel. Sansão não podia tocar em nada impuro. Era o voto dele com Deus. E ele pega daquele mel para se alimentar. A Bíblia vai dizer aqui para a gente no relato, Sansão se relaciona com prostituta. E depois disso, aí vem o texto aqui. Depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila. Se apaixonou por uma mulher do povo inimigo. Ou seja, Sansão veio cometendo erros consecutivos. Mas ainda assim, o Senhor era com ele. Eu vejo, irmãos, como o Senhor é conosco, mesmo nos nossos erros. Ele não desiste da gente. Mas os nossos erros também trazem consequências. O Senhor perdoa os nossos pecados, mas os nossos pecados geram consequências. Estou perdoado? Estou. Mas teve consequências. E muitas dessas consequências, têm consequências que podem ser pequenas. Não tem pecado pequeno e pecado grande. Pecado é aquele que nos afasta de Deus. Pronto. Pode ser pequeno, pode ser grande, não tem isso. É pecado. Pecado é pecado. É difícil às vezes a gente entender que o pecado de matar uma pessoa é o mesmo pecado que roubar 10 reais num troco do mercado. Que isso, pastor? Você está doido? Não estou doido. É pecado. As consequências, talvez, de eu ter roubado 10 reais num troco de mercado, não ter falado para ninguém, que ninguém viu, só Deus que está vendo, e não ter dado o troco certo para o caixa, que é pecado, as consequências podem ser menores, provavelmente vão ser, do que se eu matar uma pessoa no meio da rua, sem defesa. Vão ter as consequências. E Sansão também colheu as consequências dos pecados dele. Deus não deixou de ser com Sansão. Deus não deixa de ser comigo e nem ser com você. A palavra nos assegura que Jesus Cristo, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, uma vez que nos arrependemos e confessamos a ele. Então o pecado também não pode nos separar de Deus, uma vez que a gente se arrepende e confessa ao Senhor, mas ele traz consequências. Cuidado com as consequências do teu pecado. Cuidado com as consequências daquilo que você tem feito e que você sabe que desagrada a Deus. As consequências podem ser desastrosas, como foi dito aqui nessa manhã. As consequências das nossas palavras podem ferir tremendamente um irmão, uma pessoa, um filho, um pai, uma mãe, um neto, um irmão da igreja. Cuidado com as suas palavras, cuidado com os seus pecados, porque ele traz consequências. E às vezes você pensa que é só para você. Estou fazendo um pecado e eu aqui não estou agredindo ninguém, não estou ferindo ninguém, estou pecando sozinho no meu canto, mas você não entende que através disso você está dando brecha para que o inimigo venha agir na tua vida
e através da tua vida em pessoas próximas de você. O teu pecado, ele não acaba só em você. O teu pecado, ele atinge pessoas ao teu redor. Mesmo achando que você está no esconderijo do teu quarto, mesmo achando que você está no esconderijo do teu trabalho, mesmo achando que você está no esconderijo do teu carro, mesmo achando que você está sozinho e pecando somente sozinho, mas o teu pecado, através dele, o inimigo encontra brechas e legalidade para atuar e alcançar vidas das pessoas próximas de você. Tanto no seu trabalho, tanto na tua igreja, tanto onde você estiver. Cuidado com as consequências do teu pecado. Não brinque com os seus pecados. O diabo não brinca de ser diabo. Ele não brinca. Ele não tem dó, ele não tem misericórdia, ele não tem piedade. Ele quer matar, ele quer destruir, ele quer aniquilar, ele quer acabar com você. Ele odeia você. Pastor, graças a Deus eu não tenho nenhum inimigo. Eu não tenho nenhum inimigo. E nem precisa de mais, meu irmão. Nem precisa de mais. Porque você tem um que quer te tragar. Você tem um que quer te desgraçar. Você tem um que quer arrebentar com a tua vida. Você tem um que quer ver você gemendo, chorando. Você tem um que quer ver você se suicidando. Você tem um que quer ver você preso na masmorra do inferno. Você não precisa de mais inimigo. Cuidado com o seu pecado. Não brinque com isso. Não brinque com isso. Então, versículo 5. Então os governadores das 5 cidades dos filisteus foram falar com ela, foram falar com Dalila, a filisteia, pela qual Sansão se apaixonou. Amém? E eles disseram assim para Dalila: olha, deu um jeito de Sansão contar a você por que ele é tão forte, como é que poderemos dominar, amarrar, deixar ele sem defesa. Se você fizer isso, cada um de nós lhe dará 1.100 barras de prata. Sansão, para aqueles que não sabem ainda, Sansão era extremamente forte. Como nós já estamos dizendo aqui, em nome de Jesus, era um homem guerreiro, um homem extremamente forte, e Deus usou a vida de Sansão com aquela força para derrotar o povo filisteu. Sansão veio com essa promessa de libertar o povo de Israel do povo de filisteu que assolava, que dominava Israel, que era um povo que adorava outros deuses, a não ser o Deus de Israel, que é o nosso Deus, o Pai do nosso Salvador Jesus Cristo. O povo de Israel estava desviado da presença de Deus. Deus então levanta Sansão, um homem forte, poderoso pelo poder do Espírito Santo, para guerrear contra o povo filisteu, aniquilar o povo e libertar o povo de Israel. Então Sansão, brincando com os pecados, Sansão se distraído pelos pecados, seduzido pelo pecado. Então agora, após ter já cometido alguns deslizes, alguns erros, Sansão agora se apaixona por uma mulher do povo inimigo e vai viver com essa mulher. Então o povo inimigo chega para essa mulher e diz: olha, Dalila, você que está vivendo com Sansão, aquele a qual o Deus de Israel levantou para combater a nós, veja lá, descubra qual é a força que ele tem, como vem essa força dele, para que a gente possa amarrar, prender e destruir ele. Olha a brecha que Sansão está dando. Descubra qual é o potencial dele. Assim age o exército do inimigo contra a minha vida e contra a tua vida. Pecado, vai lá. Pecado, demônio. Vai lá. Perturba a mente dele. Atua ele no ponto fraco dele. Qual é o ponto fraco dele? Descobre lá pra gente, porque aí a gente vai dominar a vida dele de vez. A gente vai pegar ele de vez. A gente vai derrotar ele de vez. A gente vai prender ele de vez. A gente vai acabar com a vida dele de vez. E aí os demônios, de baixa escala, diz para o capitão Mó: estamos indo lá. Aí ele vem atazanar a nossa vida.
Eu sei que ele ainda tem um pezinho lá na pornografia. Eu vou fazer com que ele fique pensando que ele pode ficar lá um pouquinho, só que não tem mal não. Ah, eu sei que ele tem um viciozinho ainda lá no boteco. Eu vou fazer com que ele fique ali achando que não vai ter problema não. Cuidado com as consequências do teu pecado, porque o inimigo não brinca, ele quer acabar com a tua vida. Ele quer ceifar você e através disso ele quer ainda pegar o que está ao redor de você. Seus filhos, seus pais, seus irmãos. Cuidado, cuidado. Hoje a gente poderia estar dizendo, Sansão, cuidado, você está caindo numa cilada, Sansão. Você não está enxergando, Sansão, o que essa mulher vai fazer na tua vida. Você está enxergando, Sansão, que Deus tem algo para fazer através de você, mas você está sendo seduzido, você está brincando com o pecado, você está brincando com algo que Deus disse para você não brincar. Você está brincando com algo que Deus disse para você não brincar. Você ainda está fazendo algo que Deus disse para você não fazer mais. Não faça mais isso. Se afaste disso. Para com isso, Sansão. Porque as consequências vão vir e vão ser trágicas. Ô Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque eu estou aqui nesse culto a Ti nessa manhã, Pai. Obrigado porque o Senhor está me exortando, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está dizendo para mim, Papai. Obrigado porque o Senhor está gritando bem alto à minha mente, ao meu coração, ao meu espírito e à minha alma. Dizendo para mim, se afasta, Marlos. Se afasta, igreja. Se afasta. Para com isso, estou te avisando. Estou dando tempo para você. Oh, Espírito Santo de Deus. Mas Sansão continuou. Sansão continua. E a Bíblia vai dizer para a gente, irmãos, que por 3 vezes Sansão disse para Dalila. Eu vou citando assim, irmão, até para te estimular depois de você ler o livro, tá? Você lê o livro também. O livro de Juízes, ali a história de Sansão. A Bíblia vai dizer para a gente que por 3 vezes Dalila arquitetou o plano contra Sansão. Sansão, diz para mim, querido. Diz para mim, meu fofo. É assim que o inimigo te trata. Diz para mim, eu te amo tanto. Você diz que me ama. Então fala para mim, qual é a razão da tua força? É assim que o inimigo se apresenta pra gente. E aí, queridão? Tamo junto aí, né? Poxa, vai fora. Tamo junto nada, não tenho parte contigo não, em nome de Jesus. E aí Dalila, então, fala para mim, Sansão, de onde vem a tua força? Aí ele fala ali para Dalila, ó, no versículo 6 aqui, ó. Então Dalila pediu a Sansão, por favor, me conte o segredo da tua força. Se alguém quiser, ai meu Deus do céu, tão claro. Se alguém quiser amarrar você, cadê? Me conta o segredo da sua força. Se alguém quiser amarrar você, deixar você sem defesa, o que é que ele deve fazer? Tão claro. Pô, peraí. Essa mulher está querendo saber como é que me amarra? Está querendo saber como é que acaba com as minhas defesas? Não. Aí Sansão conta um miguezinho para ela, conta uma historinha, não diz a verdade. Sansão diz para ela assim, se me amarrar com 7 cordas de arco novas, que ainda não secaram, eu ficarei fraco e serei como qualquer um. Aí os governadores dos filisteus trouxeram para Dalila as 7 cordas de arcos novas, que ainda não estavam secas, ela amarrou Sansão. No versículo 9, Dalila havia deixado alguns homens escondidos, esperando no outro quarto, então gritou, Sansão, os filisteus estão chegando. Aí ele arrebentou as cordas como se fossem fios de linha queimada, né? Algo muito simples, fácil de arrebentar. E assim eles continuaram sem saber qual era o segredo de Sansão. Aí pela uma outra vez ali, até agora você mentiu e caçoou de mim, disse Dalila. Por favor, me diga como é que alguém pode amarrar você. Poxa vida, o diabo está sondando a tua vida, o diabo está te rodeando. Fala, não, peraí, por favor, deixa eu ir mais fundo na tua vida. Abre aí teu coração para mim, deixa eu entrar para saber como é que eu vou amarrar você, despedaçar a tua vida, acabar com o teu chamado, com o teu ministério, com o teu propósito, ao qual aquele homem que se fez Deus e veio à terra, morreu na cruz por você.
Diz para mim, abre, então deixa eu entrar, porque eu vou acabar com você, eu vou entregar você para os inimigos. É assim que o enviado de Satanás faz. E Sansão brincando com isso. Vou contar uma historinha. Aí contou uma história, os filisteus vieram, ele arrebentou as cordas. Aí vai o enviado de Satanás, na presença aqui no texto de Dalila, conta para mim então. Aí ele conta uma outra história. Os filisteus vêm, ele arrebenta tudo de novo. Aí vem uma terceira história, ou seja, irmão, o inimigo rodeando, o inimigo querendo entrar. E Sansão ali, brincando com o enviado do capeta, o enviado de Satanás. Vocês estão entendendo, irmão? Não brinca com isso, não. Não brinca com isso, não. Aproveita enquanto Deus está tendo misericórdia das nossas vidas, da sua vida. Não brinca com isso, não. Vamos ver o que diz aqui no 16. E ela continuou a perguntar isso todos os dias. Olha só. Dalila continuou a perguntar todos os dias. Aí olha o que vai dizer. Meu Jesus amado, Espírito Santo. Versículo 16. E ela continuou a perguntar isso todos os dias. Sansão, cadê? Aqui está já Sansão, aqui. Ela ficou a perguntar isso todos os dias. Sansão ficou tão cansado com a insistência dela que já não aguentava mais. Se a gente trouxer isso para o popular, o que a nossa vovó já dizia? Água mole em pedra dura. Hã? Vocês não pegam? O inimigo tioso fica ali, ó. Fica ali, ó. Batendo, 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 insistindo, apresentando coisas que sabe que a gente não pode pegar, que a gente não pode entrar. Mas ele manda o enviado do capeta na tua casa. Ele manda lá no teu trabalho. Ele manda no teu carro. Ele fica ali, ó, insistindo, insistindo, insistindo. Irmãos, eu acabei de dizer lá no início, o que nós podemos tirar do contexto desse texto e trazer para a nossa vida e aplicar na nossa vida? O inimigo fica insistindo em nos derrubar. Ele fica insistindo uma forma de nos entregar para o Satanás, para destruir a nossa vida. E ele fica insistindo, e chega um ponto que a gente não aguenta mais, que a gente fica cansado com a insistência, até não aguentar mais, e aí a gente cede. Vocês estão entendendo o nome de Jesus? Sansão ficou tão cansado com a insistência dela, já não aguentava mais e acabou lhe contando a verdade. O meu cabelo nunca foi cortado, disse ele. Eu fui dedicado a Deus. Eu fui dedicado a Deus. E já entendemos que mesmo se alguém aqui não nasceu debaixo de uma promessa, a promessa de Deus se cumpre através do sacrifício de Cristo na cruz, te comprando e mudando a tua história. Então, se você nasceu debaixo do pecado, hoje você é um filho e uma filha abençoada, porque as coisas velhas ficaram para trás e Deus transformou todo tipo de maldição sobre a minha e a sua vida em bênção. E hoje existe promessa sobre a minha vida, sobre a sua vida e sobre essa igreja, em nome de Jesus. Nós, o povo de Deus, fomos dedicados a Deus. E aí Sansão disse, se o meu cabelo for cortado, perderei a minha força. Ficarei fraco e serei como qualquer um. Sansão revelou o ponto fraco dele. Não converse com Satanás. Não converse com o demônio que assola a tua vida. Não converse com a tentação que vem sobre você. Não se negocia com o demônio. Não se negocia com tentação. Não se negocia com aquilo que não vem da parte de Deus. Vocês estão ouvindo e entendendo isso, igreja? Não se negocia. Não tem só um pouquinho. Não tem parte com Deus, com Satanás. A nossa parte, o nosso pacto, a nossa aliança de sangue é feita com Jesus. A única coisa que nós queremos de Satanás é que ele se afaste de nós, em nome de Jesus.
Não negocie. Aleluia. Quando Dalila percebeu que ele tinha dito a verdade, mandou o seguinte recado aos governadores filisteus: voltem de novo, agora ele me disse a verdade. Eita pega. Então eles vieram, trouxeram o dinheiro, pagaram a mulher. Fez com que Sansão dormisse no seu colo, em seguida chamou o homem, ele cortou as 7 tranças de Sansão. Dalila começou a provocá-lo, mas ele havia perdido a sua força. Jesus, tem misericórdia. Ela gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. Ele se levantou e pensou: me livrarei deles como sempre. Sansão não sabia que o Senhor o havia abandonado por causa do pecado da desobediência. Tem misericórdia, Pai. Os filisteus o pegaram e furaram os seus olhos. Você não tem enxergado nada, Sansão? Você não tem enxergado? Você não tem enxergado o ataque do inimigo? Por mais que eu tenha falado com você, você não está fazendo questão de enxergar. Você não precisa de olhos. Os inimigos furaram os 2 olhos de Sansão. Aquilo que ele não conseguia enxergar espiritualmente, agora nem fisicamente ele enxerga mais. Consequência do pecado. Consequência de brincar com o pecado. Consequência de brincar com o pecado. Deus está falando comigo e falando com a igreja. Abra os seus olhos enquanto é tempo. Abra os seus olhos enquanto eu te dou olhos físicos e espirituais, para que você possa enxergar o inimigo que está tentando ceifar a tua vida. O inimigo que está tentando se infiltrar no teu coração para te derrubar. O inimigo que está tentando se infiltrar no teu casamento, na tua casa, nos teus relacionamentos. Abra os teus olhos enquanto o Senhor permite que você enxergue. Enquanto o Senhor permite que você tenha a visão. Porque se você insistir em ficar brincando, flertando com as tentações, com os demônios que rodam a tua vida, pode chegar o tempo que o Senhor permita que os seus olhos sejam furados. Que você perca a visão totalmente e se torne cativo do inimigo. É isso que você quer para a tua vida? É isso que você quer para a tua vida? Sim ou não? O que eu preciso fazer então, segundo o contexto desse texto que Deus está nos falando? Não facilitar para Satanás. Não negociar com ele. Não flertar com ele. Não achar que você pode ter um relacionamento mais ou menos com ele e continuar servindo a Deus. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Ele vai te derrubar. Ele vai furar os teus olhos. Ele vai te levar como escravo. Ele vai querer acabar com a tua vida. Ele veio para isso. Ele veio para roubar, matar, destruir. Ele não tem misericórdia. Eu não estou fazendo apologia ao diabo, eu estou revelando a ele mais uma vez. O Espírito Santo está revelando mais a ele quem é o teu inimigo e qual é a intenção do teu inimigo. Está te alertando a não flertar, a não brincar, a não negociar com ele. Porque as consequências são trágicas. Sansão não ouviu os alertas de Deus. Sansão brincou com todo o perigo do inimigo. E a consequência foi que ele teve os seus olhos furados e foi levado como escravo do inimigo. Senhor, tem misericórdia da minha vida, não permita que os meus olhos sejam furados jamais. Não permita que o inimigo me domine, Pai, e que me leve, que me tome como escravo, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da igreja do Senhor, Pai. Nos livra de todo mal, nos livra de todo mal. O Espírito Santo nos conceda a graça, o poder e a autoridade para que, no nome de Jesus Cristo, viemos a resistir toda a tentação.
humana, sobrenatural, em nome de Jesus, Pai. E que nos apartemos de todo mal, e que em Teu nome, Senhor Jesus Cristo, possamos repelir e expulsar todo levante de Satanás contra a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, contra a Tua igreja, em nome de Jesus Cristo, Pai. E que possamos perseverar no chamado, na caminhada cristã que nos é proposta, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Aleluia. E para finalizar, irmãos, no versículo 28 do capítulo 16 ainda, Sansão orou ao Senhor dizendo: só um detalhe, irmão, o Espírito Santo está chamando a atenção aqui. Olha isso. Quando a gente é preso pelo inimigo e levado pelo inimigo, olha o que acontece. O povo, no versículo 24, o povo viu quando Sansão cantou louvores ao Deus Dagom. O nosso Deus entregou nas nossas mãos o inimigo que destruía a nossa terra e matava muitos dos nossos. O povo filisteu, cantando a vitória. Eles conseguiram tragar um do nosso exército, nós. O inimigo conseguiu tragar. E no meio daquela alegria, o exército inimigo, no meio daquela alegria, disseram: chame Sansão para ele nos divertir. Trouxeram Sansão para fora da cadeia e se divertiram à custa dele. O inimigo se divertiu às custas de Sansão. Você está entendendo, irmão? O inimigo quando traga, o inimigo quando pega, a gente ainda vira fantoche. Se diverte às nossas custas. Meu Pai, não brinque com o inimigo. Sansão, uma promessa de Deus, como nós somos. Um homem forte, empoderado pelo Espírito Santo. Facilitou. Foi flertar com o pecado. Foi achar que podia fazer aquilo tudo porque Deus era com ele. E ele não perderia nenhuma batalha contra os filisteus. Presta atenção, igreja, você está entendendo o que Deus está falando contigo? Pastor, mas eu não estou à frente de nada, Deus não me levantou para nada. Para com isso, que mentira é essa? Deus te levantou para dentro da tua casa. Deus te levantou para a tua família, Deus te levantou para o teu marido, Deus te levantou para a tua esposa, te levantou para os teus filhos, te levantou para os teus netos. Deus te levantou aonde Ele tem te levado. Deus te levantou no teu trabalho, Deus te levantou em meio aos teus vizinhos, Deus te levantou em meio a esta cidade, Deus te levantou. Essa é a verdade sobre a tua vida. Deus te levantou e tem promessa sobre você. Já foi dito aqui, se você pensa que o teu ministério, o teu chamado é dentro dessas quatro paredes, não se limite a isso. O teu chamado transcende, ele vai muito além de estar com o microfone na mão, falando do evangelho para 50, não sei quantas pessoas. O nosso chamado como cristão extrapola as paredes de uma igreja feita por mãos de homens. Todos nós temos chamados e propósitos e promessas de Deus sobre a nossa vida, desde o dia que nos arrependemos dos nossos pecados e confessamos Jesus Cristo como Senhor e nosso Salvador. Desde este dia nos foi dado o direito e poder de sermos feitos filhos de Deus. Desde estes dias se renovou as promessas de Deus sobre as nossas vidas.
desde esse dia é uma promessa de Deus sobre nós, que nós vamos para a eternidade morar com Ele, e desde esse dia o inimigo insiste e persiste na nossa vida, querendo nos assediar, querendo nos estragar. E a palavra de Deus vem nessa manhã, e me desculpe pela minha exaltação, mas é o meu jeito de falar assim. Eu não estou irritado, eu não estou bravo, não é nada disso, mas é algo que vem muito forte, irmãos. Nós precisamos estar atentos com as astutas ciladas do inimigo. Astutas ciladas, aquele dia, pastor abriu aqui, rapidinho, nós lemos, astuta, aquilo que quer persuadir, aquilo que quer te enganar de uma forma sutil que você não percebe. Oh, Deus do céu. E é assim, irmãos. E nós não vamos virar a chacota na mão do inimigo em nome de Jesus. Porque se o Espírito Santo está trazendo essa palavra, é porque através dessa palavra o Senhor já está nos livrando, amém? Eu aprendi uma coisa, aqueles que têm revelação através de sonhos com o Espírito Santo e têm entendimento e discernimentos, eu aprendi que quando Deus dá um sonho para a gente, é porque Ele já mostrou. Ele já está mostrando. Ele já está falando, olha, eu já vou te dar a vitória, olha, fica atento, fica alerta. Não é assim? E aqui não é sonho não, aqui é real, Deus está falando. Deus está falando. De uma forma bem clara. E se Deus está falando, é porque Ele já nos deu o livramento, aleluia. Nós não vamos cair em ciladas em nome de Jesus. Porque o Senhor tem nos guardado e nos protegido através do sangue de Jesus. Sansão caiu. Mas ainda antes da sua morte, o texto vai continuar e vai dizer para a gente que Sansão orou a Deus. E Sansão pediu a Deus, Senhor, permita que eu ainda possa cumprir aquilo que o Senhor tinha na minha vida, que era matar os filisteus, acabar com o inimigo. Aí eu fechei aqui, mas eu vou abrir de novo, quero ler esse texto aqui. Isso é muito lindo. É muito lindo. Olha só. Dai-me forças só mais esta vez, Senhor. Deixa que eu, de uma só vez, me vingue dos filisteus, por terem furado os meus olhos. Então agarrou as duas colunas do meio, que sustentavam o templo, onde estava o povo filisteu, naquela alegria lá, naquela farra deles. A nossa alegria no Senhor é eterna. Então ele agarrou as duas colunas do meio que sustentavam o templo. Com a mão direita numa coluna, a mão esquerda na outra, jogou todo o seu peso contra elas e gritou, que eu morra com os filisteus. Em seguida, deu um empurrão com toda a força. O templo caiu sobre os governadores e todas as outras pessoas. E assim, Sansão matou mais filisteu na sua morte do que durante toda a sua vida. Ainda que Sansão tenha caído, ele orou a Deus. E Deus permitiu ainda que o propósito para o qual ele foi gerado se cumprisse. Ainda que você tenha caído em algum tempo da sua vida. Aleluia. Pelo sacrifício de Cristo na cruz, nós somos perdoados se nos arrependermos. E a promessa de Deus é restaurada. E a promessa de Deus é restaurada e Ele leva a fim. Ele leva até o fim a promessa que Ele tem sobre a tua vida. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Agora é para você se alegrar. Teve o tempo da palavra que foi tenso. Agora é o tempo da alegria. Ainda que a gente tenha caído na sedução, na conversa do inimigo, o Senhor nos diz através desse texto que se a gente orar e pedir a Deus se arrepender, a promessa que Ele tem sobre a tua vida vai se cumprir.
em nome de Jesus. Amém?